E em reunião com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, os 3 maiores bancos privados do Brasil, Bradesco, Itaú e Unibanco Santander, pediram que o governo busque desmatamento zero no setor de carnes. O plano conjunto para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia foi apresentado pelas instituições. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que também participou deste encontro. Os 3 maiores bancos privados do país, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, lançaram ontem um plano conjunto para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A proposta foi apresentada ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Em artigo assinado por Otávio de Lazari Júnior, Cândido Bracher e Sérgio Rial, presidentes do Bradesco, do Itaú Unibanco e do Santander Brasil, e publicado no jornal Folha de São Paulo, as instituições listaram os 10 itens apresentados ao governo e que consideram importantes para proteger a Amazônia. São eles: atuar visando ao desmatamento zero no setor de carnes, reforçando diligências internas, apoiando a transição e articulando empresas e associações para a criação de um compromisso setorial; estimular as monoculturas sustentáveis, como o cacau, açaí, castanha e óleo de palma, por meio de linhas de financiamento diferenciadas e ou ferramentas financeiras e não financeiras; estimular o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, como o hidroviário, com metas ambientais em troca de condições diferenciadas; viabilizar investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento social; fomentar projetos que visem o desenvolvimento econômico e a conservação por meio de ativos e instrumentos financeiros de lastro verde, como o crédito de carbono; incorporar os impactos das mudanças climáticas nas políticas de crédito e investimento de longo prazo e dar ênfase a isso em relatórios; ampliar o alcance de negócios que promovam a inclusão e a orientação financeira na região; articular e apoiar a implantação do sistema informatizado de registro de regularização fundiária; articular a criação de um fundo para atores e lideranças locais que trabalhem em projetos de desenvolvimento socioeconômico na região; e atrair investimentos que promovam parcerias e desenvolvimento de tecnologias que impulsionem a bioeconomia. Os bancos têm a intenção de entregar uma forma de ajuda financeira ao governo para tratar das ações. Vamos repercutir este tema com a Daniela Soares, que é diretora executiva da Acrimate. Daniela, que já está conosco, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Daniela, como a Acrimate recebeu esse pedido dos bancos para desmatamento zero no setor de carnes? Bom, realmente o país precisa definir um modelo sustentável, né, para a cadeia da carne da Amazônia, mas que atenda ao tripé da sustentabilidade, que é o social, econômico e ambiental. E para isso, realmente, a gente precisa da participação das instituições financeiras, para que a gente possa construir para o país um modelo impulsionado através de investimentos públicos e privados, que seja inclusivo e com baixas emissões de carbono. Nós já possuímos uma das mais rígidas legislações ambientais do planeta, né? E o pecuarista hoje da Amazônia, ele só pode desmatar 20%, ele já preserva 80% da sua propriedade. Então, a Acrimate, ela corrobora com a política de desmatamento ilegal zero. No entanto, a gente vai continuar reivindicando o nosso direito em cumprir o Código Florestal vigente, né? Nós aguardamos um posicionamento oficial do vice-presidente e do MAPA, uma vez que a ministra Tereza Cristina acompanhou a reunião, quanto às reivindicações contidas nessa carta das instituições financeiras. Mas nós corroboramos apenas com a política de desmatamento ilegal zero no país. Está muito clara a posição da Acrimate e, neste momento, espera, então, uma posição do governo. Caso o governo sinalize positivamente a demanda dos bancos por desmatamento zero no setor de carnes, que tipo de implicação prática e imediata isso gera? Não, primeiramente, vai ter que se alterar o Código Florestal brasileiro, né? Inclusive, eu acho que tem que entrar até com o PEC da Constituição, porque hoje o país tem um Código Florestal que permite, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, quanto nos demais biomas.
Enquanto ele estiver vigente, nós vamos requerer o nosso direito em cumpri-lo. Agora, Daniela, você que acompanha o noticiário do dia a dia e tenho conversado com você em outras oportunidades, sabe que em muitos casos o mercado ele se sobrepõe à lei, que é o que a gente está discutindo aqui. A lei brasileira dá segurança para que algumas áreas sejam abertas, desde que seja cumprido o Código Florestal e as exigências. De outro lado, algumas multinacionais ou até o que a gente está discutindo aqui, bancos, estão sinalizando que vão fomentar políticas para desmatamento zero, por exemplo, para carnes. Se a demanda de multinacionais ou do cliente consumidor começar a exigir que não tenha nenhum indício de abertura de novas áreas, de desmatamento, como é que isto fica? Bom, nós somos hoje o maior produtor mundial, vamos falar exclusivamente de carnes, né? Mas essa questão ambiental está implicando em toda a cadeia da agropecuária. Eu acho que o Brasil ele tem sim que defender a sua soberania nacional e comprovar aos mercados, tanto compradores quanto as instituições financeiras, que nós podemos sim ser a maior potência ambiental mundial, cumprindo o que nós temos hoje já de legislação vigente. O que nós precisamos realmente são de políticas públicas eficazes no sentido de coibir o que está ocorrendo de ilegal, que é o mínimo possível e que está manchando toda a imagem da cadeia do agronegócio brasileiro. Para a gente encerrar, e eu não posso perder a oportunidade de ouvir a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, sobre um tema que o Canal Rural hoje traz para a pauta brasileira com exclusividade. Nós tivemos acesso a um documento do Itamaraty, em que aponta algumas exigências da China para importar produtos do Brasil, por exemplo, carnes. Ela quer a testagem em massa em frigoríficos e também a garantia de que o alimento não estará contaminado com o novo coronavírus. Qual a avaliação da Acrimate sobre isso, Daniela? Bom, primeiramente, a gente acredita na capacidade do Ministério da Agricultura em responder tecnicamente esses questionamentos, uma vez que não existe nenhum trabalho científico que comprove a contaminação de alimentos pelo coronavírus. Né? Tá certo. Então, essa é o que realmente a gente espera que o Ministério da Agricultura consiga rebater essa solicitação que não tem fundamento algum, cientificamente falando. Muito bem. Daniela, muito obrigada pela presença da Acrimate. Desejo a você uma boa tarde. Volte sempre. Boa tarde a todos. Obrigada.